Você está no canal TV Stories. Vamos acompanhar mais um vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que achou. Fique agora com o vídeo. Não acordei muito bem hoje. Eu levantei, não consegui, tive que deitar de novo. Eu acordei com uma dor muito forte na garganta, ouvido congestionado, muita dor de cabeça, dor atrás dos olhos e muito calafrio. Querendo dar febre. Ai, não tô muito bem. Não sei o que eu tenho. Parece uma gripe, parece uma... Como que fala? Sinusite. Mas eu não sei o que que é. Minha garganta tá doendo bastante e tá piorando, sabe, muito rápido. De manhã eu acordei só com uma dor na garganta. E aí foi piorando e já tá assim. O meu medo é só a Radacinha também pegar, que eu não sei o que eu tenho. Ela tá aqui, ó. Dormiu, tá vendo? Tá viradinha pra baixo. Ela ama dormir nessa posição. Mas o meu medo é ela pegar, né? Porque, tadinho, pra ela é tudo mais difícil, né? Tudo pra ela é mais sério se ela pegar. O Uber foi na farmácia, comprou um remédio pra mim. Era meio-dia, mas não melhorei nada. Nada. Pelo contrário, tá piorando. E quando eu levanto fica pior, sabe? Só consigo ficar deitada. Como é ruim ficar doente. Gente do céu, sabe quando você não quer, você quer reagir àquilo ali, você não consegue? Nossa Deus, eu passei o dia deitada, literalmente deitada, não consegui fazer nada. Mas agora eu vou levantei aqui, vou tentar tomar um banho bem tomado, lavar meu cabelo, ver se me dá uma ribada. Porque, nossa Deus, se eu ficar deitada eu vou me entregando, sabe? Parece que eu tô morrendo. Tô com muita dor de cabeça ainda. Mas, né, vou ver se eu consigo lavar meu cabelo, pra ver se eu dou uma animada. O Uber foi pro ensaio, já era dia de ensaio, não tinha nem como ele não ir. Porque ia vir muita gente de fora, então ele foi lá no ensaio. E aí vou ver se eu tomo um banhozinho agora, ver se eu dou uma melhorada. Muita de vocês falou no direct pra eu poder fazer teste pra Covid, teste de dengue. E assim, gente, aqui, não sei na cidade de vocês, mas aqui não fazem sintoma só com um dia. Não fazem sintoma. Não fazem teste com um dia só de sintoma. Eu acho também que nem dá o resultado real, sabe? É muito pouco tempo de sintoma. Começou hoje, eu acordei assim hoje. Ontem eu tava maravilhosamente bem. Então, sabe? E outra coisa, eu acho que não é dengue e também acho que não é Covid. Eu acho que é sinusite, sabe? Pelos sintomas, assim, minha sinusite ataca muito, às vezes. Então, pelo que eu já senti quando eu tô com sinusite, eu acho que é sinusite. Não tem como eu afirmar isso 100%, mas eu acho que é. Porque dói bastante a cabeça, dói muito atrás dos olhos. Quando eu tô com sinusite, geralmente são esses sintomas. Nem mostrei pra vocês Dona Radacinha hoje, né? Mas olha que fofurinha. Minha companheira. Daça, hoje ela tá toda agitada. Tá que roda nessa cama. Era pra ela estar lá pra cima, até cá embaixo. Cara de sapeca dela. Tava dormindo, acordou agora. Toda descabelada. Sabe o que tá me dando vontade? De ir pra igreja, porque hoje é dia de culto. Sabe, dá vontade de ir pra igreja e falar, não, eu vou, que Deus vai me libertar lá na igreja. Só que eu tenho medo de ir ao mesmo tempo. E não dá conta muito da Radassa, sabe? Que eu já não tô bem. E ela, tipo assim, né, tem que ficar por conta dela. Passa dieta. No último culto ela vomitou tudo lá na igreja. Entendeu? Aí eu fico meio assim. Mas ao mesmo tempo eu tô querendo ir. Daqui a pouco vai acabar o ensaio, o Wilber vai vir aqui, provavelmente. E ele vai me chamar pra ir. E aí eu não sei o que eu faço. Mas talvez eu vá pra igreja, que lá Deus me liberta. Vamos ver como é que vai ser aqui. Tô passando aqui meu sorvete pra finalizar. Já que eu lavei o cabelo, né? Vou fazer o negócio direito. Fazer todos os meus cuidados que eu faço, todas as lavagens. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Acreditem se quiser, gente, mas depois do banho... Eu vou deitar aqui, Depois do banho, eu tô bem melhor.
De verdade, sabe aquela ruindade, aquela moleza, parece que foi embora. Só tá dor de cabeça, assim, uma leve dor na garganta, mas eu tava, nossa, parece que eu tava prostrada antes do banho, misericórdia. Eu só fiz mesmo o teste pra descartar a hipótese, eu não achei que era dengue e nem covid. Assim, a gente pensa talvez na hipótese, mas o que tava prevalecendo na minha cabeça era sinusite mesmo, porque são sintomas que toda vida que eu tô sinusite, eu sinto. Dengue não dá dor de garganta, dor de ouvido. Dengue dá febre, mas a boca amarga, essas coisas assim, né? São sintomas muito mais fortes. Covid, eu pensei porque parece muito com sintoma gripal, por isso eu fiz o teste ali para descartar mesmo a hipótese, mas eu sempre, desde cedo, eu tô pensando que é sinusite mesmo, porque aqui onde a gente mora, o tempo muda muito rápido, aquela coisa. E eu sempre tive sinusite, sempre. Então, assim, são sintomas que eu sempre sinto. E aí, agora ainda tomei um banho, deu uma melhorada. Se fosse dengue, se fosse covid, não melhora assim rápido. Já a sinusite já é mais fácil de controlar, não é tão assim igual o covid e dengue. Amanhã tem até, inclusive, um aniversário da uma priminha da Radacinha, priminha nossa, lá em Uberaba. E aí, tipo assim, eu falei, eu não sei, né? Se eu não tiver bem, eu não aguento ir. Aí, como eu comecei a dar uma arribada agora de tarde, falei, vamos fazer o teste, porque se der negativo e amanhã eu estiver bem, pra gente poder ir, a gente tem certeza que não é nada que passa pra ninguém, né? Aí, tipo assim, fiz o teste, graças a Deus, negativo. Mas, assim, sinusite, certeza, porque já tô melhorando, assim, tô bem melhor que cedo, sabe? De noite, geralmente, as coisas pioram, né? E a sinusite tá agora que tá melhorando, então, assim, eu acredito que amanhã eu vou acordar bem melhor. E aí, se eu acordar bem, a gente vai lá em Uberaba. Se eu ver que eu ainda não tô muito bem, que não dá pra sair, a gente não vai. Mas se eu ver que não tem, né? Como eu fiz o teste, não tem perigo, aí a gente vai. Vou aproveitar que eu tô melhor, vou deixar uma caixinha pra gente poder conversar. Vocês mandem perguntas que eu vou responder. Eu ia até pra igreja, só que não deu tempo. Tipo assim, depois que eu fiz o teste, eu falei, não, tô melhorando. Esse teste deu negativo, dá pra eu ir, né? Não tem perigo de passar nada pra ninguém. Mas não dava tempo de eu me arrumar e arrumar a Radassa. Aí acabou que eu não fui por isso. Então eu vou deixar uma caixinha aqui pra gente conversar. Então bora lá responder vocês. Vocês vão escutar aí uma musiquinha no fundo. Que ali, ó, tá ali escutando as musiquinhas dela. Gente, se eu tiver um filho homem, eu sei que eu quero Matias. Sempre falei que se eu tiver um filho homem, vai chamar Matias. Se for mulher, eu gosto de Helena. Era um dos nomes que a gente colocaria se não fosse Radassa. Mas assim, gente, assim, não é certeza, tá? É o que eu penso, que a gente já conversou sobre. Mas, né, se caso for ter outro filho e a gente resolver colocar outro nome, não tem como eu garantir isso pra vocês. Eu me batizei com 13 anos. 19 de junho, vamos fazer 4 anos de casados. Então, já tem aí 3 anos e pouquinho de casamento. Mulher, nem começou. Já era pra ter começado, mas o pintor teve um imprevisto. Tá previsto pra ele começar na quinta-feira ainda. E aí ele falou que gasta de 2 a 3 dias, se ele agarrar firme o dia inteiro. E assim, né, não é nada certeza. Então, não tem uma previsão. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Essa seguidora até se referiu à casa nova. E, gente, pra quem tá perdido, a gente vai se mudar daqui. E não é uma casa nova lá. Eu mesmo fico falando que casa nova, mas não é que a casa lá é nova. É que eu fico me referindo que a gente vai se mudar pra outra casa, entendeu? É isso que eu quero falar. Inclusive, a casa lá tem até uma parte que é sim mais nova, foi construída depois, mas não chega a ser uma casa nova que nunca foi usada, entendeu? Tem uma parte da casa que é mais nova e tal, foi construída depois, mas toda vida que eu falo casa nova, que eu tô me referindo a outra casa que a gente vai se mudar. Vou resumir aqui então. Gente, é muita coisa. Inclusive, tem muita coisa sobre Radassa, assim, aqui no feed, no destaque, porque assim, é uma história longa demais. É muita coisa. Mas vamos lá. Vou falar aqui desde a minha gravidez, pra vocês entenderem. Gente, na minha gravidez, eu sabia que tinha alguma coisa de errado com a Radassa. Eu falava pro Wilber. A gente fez um ultrassom e descobriu que ela tinha uma fenda labial. Só que eu falei, Wilber, não é só isso. Eu sinto que a Radassa tem mais coisa. Ele falou, como assim? Eu falei, eu sinto que ela tem mais coisa, que ela tem um problema nos olhos. Eu falei, desse jeito pra ele. Passou 2 semanas, fomos fazer ultrassom, o médico falou, a Radassa não tem os olhos. Tá. E aí começou uma loucura. A partir daí, a gente tava fazendo pré-natal aqui na minha cidade. Aí os médicos falaram, não, agora vocês vão pra outra cidade, um ambulatório que trata, como é que fala? Gestação fetal de alto risco, porque aqui não tem
não tem nada. Tipo, aqui é bem pequenininho, não tem muito o que fazer aqui. Então mandou a gente pra outra cidade pra fazer o pré-natal lá em outra cidade. E aí, beleza. Quando a gente chegou lá, a coisa era muito mais embaixo. Tipo assim, a gente achava que era só... Ela tinha só malformações mesmo, mas assim, que ela tinha a parte, como que fala, neurológica, ok, tava tudo certo. Mas não tava. A gente chegou lá, ela não tava mais recebendo oxigênio e nem nutrientes o suficiente para ela sobreviver na minha barriga. Tipo assim, minha placenta tinha parado de funcionar como ela deveria estar funcionando e não passava para ela, então ela não tava desenvolvendo, não crescia, não ganhava peso e aquela coisa, e com falta de oxigênio. E aí, os médicos falaram pra mim, olha, das duas uma, ou você vai abortar, né? Ou a gente vai ter que tirar ela antes da hora. E nisso eles fizeram umas doses de corticoide em mim e falou, agora é esperar. Isso eu tava com 7 meses, tava de 30 semanas. Tô resumindo o máximo, gente, porque a história é muito, muito grande. Só fico aqui a noite inteira contando. Mas aí tá, fez as doses de corticoide, eu comecei a ficar de repouso pra não acontecer de ter aborto nem nada. Só de repouso, só deitada. E nisso, eu só saía pra fazer ultrassom. Andava 200 quilômetros pra ir e 200 pra voltar pra fazer ultrassom a cada 3 dias, porque tinha que ser lá na outra cidade. E aí, cada ultrassom era uma notícia pior, gente. Eles falavam, ó, tá faltando um pedaço da cabeça, do estômago tá pra fora, isso e aquilo. Gente, era muita notícia. E aquilo ali, eu e o Wilber, a gente já não dava mais conta de absorver aquilo ali. Nós dois conversou e eu falei, Wilber, a partir de hoje, quando eu entrar numa sala de ultrassom, eu não vou aceitar escutar mais nada. Eu vou deixar entrar no ouvido e sair no outro. Eu vou fingir que eu não tô escutando. Se possível, eu vou falar pro médico não me contar, porque, gente, eu não aguentava. Eu andava longe pra chegar lá e só ter notícia ruim. E ele também. Então, se a gente absorver isso daquilo ali, a gente não ia aguentar. Deu 34 semanas e 5 dias, a médica fazendo ultrassom falou, olha, agora não dá mais. É melhor a gente interromper a sua gestação e tirar ela. Melhor ela fora do que dentro, porque aí ela não tá recebendo nada. Só que a gente só tira ela, a gente só faz uma cesárea quando tiver uma vaga na UTI neonatal pra ela. E lá no hospital é muita gente, tá difícil conseguir vaga. E nisso eu já fiquei internada, e eles me internaram e falaram, ó, assim que sair uma vaga na UTI, você vai pro bloco cirúrgico pra gente tirar ela e já levar ela pra UTI, porque a gente sabe que ela vai nascer e vai direto pra UTI. E, gente, assim, eles não contou da síndrome pra gente. Eles só falavam das malformações e aquilo ali. A gente tinha fé, né, que Deus ia fazer uma obra. Só que a gente não sabia como que era a obra que Deus queria fazer. A gente não sabia a forma, a gente só clamava e pedia. E no último segundo, assim, ó, nos últimos minutos, no quarto, antes da cesárea, foi uma médica lá e falou, olha, vim aqui fazer uma proposta pra vocês. Se vocês querem, quando a filha de vocês nascer, vocês querem trazer ela aqui pro quarto, pra vocês aproveitarem ela uns minutinhos, ou se vocês querem que nós investe na vida dela. Nós ficamos sem entender o porquê que ela tava falando aquilo. Ela falou, não, porque a filha de vocês vai nascer com uma síndrome muito rara e a maioria dos pais opta por não investir na vida dessas crianças. A maioria de crianças, assim como ela, não vai embora pra casa, mora no hospital e tá. Então, muitos pais optam por levar pro quarto, aproveitar 5 minutinhos de vida e pronto. E aí, Deus usou do meu esposo, ele falou pra mim, ele falou, olha, tudo que tiver no alcance de vocês, vocês vão fazer pela nossa filha. Que a vida dela tá nas mãos de Deus, mas ele falou pra gente que é vida. Mas tudo que tiver aqui no nosso alcance nós vamos fazer. E aí, assim foi. Eu fiquei 4 dias esperando a vaga da UTI. 4 dias e nada dessa vaga sair. Quando foi uma segunda-feira, 8 horas da noite, que eu já tinha falado que não ia dar certo, de repente veio uma médica correndo, ó, a cesárea vai ser agora. E nisso, gente, de uma hora pra outra, assim. Eu não tava nem preparada, porque eu já pensei assim, não vai ser hoje, né? De repente chega lá, vai ser agora. E aí, gente, eles já me colocaram numa cadeira e foi me levando pro bloco cirúrgico, aquele corredor enorme daquele hospital. E passava 1001 coisa na minha cabeça. Tudo que esse médico falou, passava na minha cabeça. Porque eles falavam, ó, vai nascer sem isso, sem aquilo, tá isso, aquilo e tá. E tipo assim, gente, 1001 coisa na minha cabeça. A anestesia não pegava, e eu clamava, e eu cantava. E com muito custo, pegou. De repente, escutei um chorinho. Ela nasceu. E aí, de repente, já parou de chorar também. E eu só escutei o médico falando, os médicos, o pai me acompanha. E aí, o Wilber foi atrás, e já entubaram ela, levaram ela pra UTI. E eu fiquei pra acabar a cesárea. Depois eu fui pra sala de recuperação, fiquei 4 horas lá sem saber notícia, sem saber como é que ela tinha nascido, sem saber nada. E levaram ela e eu fiquei lá. Passando mal no pós-cesárea, eu, tipo assim, na hora da cesárea eu mexi muito, eu levantava muito a cabeça procurando ela, então eu passei mal demais no meu pós-cesárea, isso sem saber a notícia dela.
Daí, com muito custo, né, saí da sala de recuperação, fui pro quarto e o Wilber já tava lá me esperando. E aí, tipo assim, eu perguntei, né, e aí, amor, como é que tá a Radassa, como é que ela é? E ele me poupou. O médico já tinha chamado ele e falado um monte de coisa pra ele. Falado que ela não ia passar daquela noite, que ela nasceu com isso, com aquilo, com aquilo. E ele chegou pra mim e eu não posso cesárea. Ele só falou assim, amor, a Radassa é linda e ela tá bem. E ele não me deu mais abertura. Tipo assim, pra eu não ficar especulando, pra eu não... Ele quis me poupar, que ele falou. Ele falou que ele não ia me contar por nada, porque eu ia ficar mal. E eu tava num pós-cirurgia. Então... ele me poupou daquilo ali, e aí eu falei, ai, que bom, graças a Deus. E comi alguma coisa, me liberou pra comer e fui dormir. Mas pensa numa noite, gente, a noite inteira eu escutei um choro de uma criança, só que não era da Radassa, mas na minha cabeça era ela. Só que não era, a UTI tava muito longe da gente. A criança que tava chorando era do quarto do lado, de uma mãe que tava com a criança na maternidade, e eu achava que era ela. Aí vocês imaginam como é que não foi minha noite. Foi aquela... Nossa, gente, foi muito difícil. No outro dia, acordei louca pra ir ver ela na UTI. Eu não conseguia levantar. Eu levantava, eu desmaiava, levantava, eu desmaiava. Eu não conseguia ir. Eu levei 3 dias pra ir ver ela na UTI. Eu não conseguia. E aí, isso, o Wilber ia pegar as notícias. Ele ia, ficava com ela, ficava comigo e pegava a notícia. Ele tinha que aguentar tudo sozinho. Tudo sozinho. Tipo assim, a minha mãe conheceu ela primeiro do que eu. Porque... ela, né, foi lá visitar e eu não conseguia ir. Eu falava, eu quero ir. Na hora que eu levantava, eu caía, eu não conseguia. Enfim, foi aquela coisa. Gente do céu, sem conhecer ela e passando muito mal. Só pra vocês terem ideia, eu emagreci 11 quilos em 7 dias. 7 dias no meu pós-cesárea. Eu não senti uma dorzinha sequer na minha cesárea. Mas eu passei muito mal com uma úlcera que deu no meu estômago. De tanto remédio que eu tomei, desenvolveu essa úlcera e eu passei mal demais. Com muito custo consegui, fui ver a Radassa e nisso o médico já tinha dado todas as notícias pro Wilber, então eu chegava lá e eles não falavam nada pra mim. E aí com o tempo o Wilber foi me contando o diagnóstico, ela realmente nasceu com uma síndrome rara, na verdade são 2. E contou tudo, e os médicos só falavam assim, a única coisa que eles falavam pra mim, olha mãe, ela não passa de hoje, ela não passa dessa semana, no máximo ela vai 1 mês. E na primeira semana de vida entubada ela pegou pneumonia. E nisso, na primeira semana, eu peguei o véuzinho dela, levei, pendurei o véuzinho dela lá no bercinho, na verdade, na incubadora. Coloquei o véuzinho dela dentro da incubadora, dentro não podia colocar dentro, do lado de fora da incubadora. E aí, depois ela mudou pro berço, eu coloquei no bercinho de novo e o véuzinho dela ficava lá com ela. Resumindo, gente, ela ficou 6 meses praticamente na UTI. Eita, tossiu. Deu 169 dias lá no hospital, pra vocês terem uma ideia. E por que ela ficou esse tempo todo, gente? Porque ela não conseguia respirar sozinha. Com 23 dias de vida, ela deu a pneumonia, Deus abençoe, ela melhorou. Depois completou 1 mês. Ela não conseguia sair dos aparelhos. Aí a médica falou, olha, só fazendo uma traqueostomia, senão ela vai viver a vida inteira dela aqui no hospital, porque não tem como ela ir embora entubada. E aí eu não queria aceitar, vim embora chorando, não aceitei. Depois eu falei, Senhor, se for a sua vontade, coloca paz no meu coração. E aí, passou um final de semana, congreguei, orei, pedi a Deus colocou paz no meu coração. Fui lá no hospital, assinei, autorizei, fez a traqueostomia. Depois da traqueostomia, ainda levou 4 meses para ela desmamar dos aparelhos. E durante esses 4 meses, um dia a gente saía chorando, um dia a notícia era boa, um dia a notícia era ruim. Entendeu? Na mesma hora que ela tinha melhorado, no outro dia ela tava muito ruim. Gente, foi 4 meses de assim... loucura, a gente não tinha um rumo, a gente nunca sabia a notícia de amanhã. Então, assim, e isso, ela tava 200 quilômetros da gente, então eu ia dia sim, dia não ver ela, o Wilber trabalhando, que não tinha como ele ficar sem trabalhar, ela não tinha previsão nenhuma de alta, então ele ia só na folga dele e eu ia dia sim, dia não ver ela, eu não podia dormir com ela, só podia ficar durante o dia, tinha hora pra ficar. E, tipo assim, como eu falei, um dia a notícia era boa, um dia a notícia era ruim, os médicos não tinham dó de falar um diagnóstico, era aquele pronto, final, e não tinha conversa. E eu chegava aqui em casa, aquele vazio, sem ela, sem nenhuma previsão sequer pra trazer ela pra casa. Na verdade, tinha médicos que falavam, olha, ela vai morar aqui, ela não consegue sair dos aparelhos, você nunca vai sair com sua filha daqui. Nós escutou de tudo, se vocês puderem imaginar. Tipo assim, a gente não podia criar expectativa, porque hoje a gente comemorava que ela tava bem, no outro dia chegava lá, ela tava muito mal. Então, assim, gente, foi uma loucura esses 169 dias que a gente passou com ela dentro do hospital.
O diagnóstico dela é síndrome de Patau e síndrome de Dandy-Walker. Essas duas síndromes causam uma formação neurológica, física. Então, ela tem ausência dos olhos, né? Os olhos dela são incompletos. Tem um que é atrofiado, enfim. Tem muita malformação na cabecinha neurológica. Né? Ela nasceu com lábio leporino e fenda palatina. O lábio leporino já fez a correção, mas a fenda do palato ainda tem que fazer. Ela nasceu com um dedinho a mais e uma mãozinha, tirou ele o dia que fez a correção. Enfim, ela também, para quem não sabe, alimenta por sonda, né? A tráquea é visível, vocês vê todo dia, ela usa tráquea para respirar, respira através da tráquea. Mas louvado seja Deus, depois de quase 6 meses, Deus libertou ela dos aparelhos, ela conseguiu assumir a respiração sem nenhum aparelho. E aí foi onde a gente ganhou alta para vir para casa. Então hoje ela, né, respira em ar ambiente, usa traqueostomia, mas não usa oxigênio, não usa ventilação mecânica, só respira em ar ambiente. Louvado seja Deus. Depois que ela saiu da UTI, a gente foi pra pediatria, ainda ficou 45 dias na pediatria. E lá, tipo assim, eu sou técnica de enfermagem, pra quem não sabe. Mas, gente, uma coisa é você fazer uma coisa, um procedimento com uma pessoa, né, de fora. Você estudou para aquilo ali, então você gosta daquilo ali. Agora, você fazer com o seu filho é diferente, a gente sente dó. A gente não quer fazer isso com o filho, tipo, aspirar, por exemplo, e todos os procedimentos que tem que fazer, enfim. No início foi muito difícil pra mim, muito difícil. Mas uma médica falou uma coisa pra mim que é verdade. Eu falei, olha, se você quiser levar sua filha pra casa, você tem que aceitar isso daqui, encarar isso daqui. E foi onde eu peguei amor por cuidar dela e tirei de letra, assim. Deus me abençoou. E assim, eu consegui ensinar tudo que eu aprendi pro Wilber. E hoje a gente faz, assim, e a gente nem gosta que as pessoas de fora fazem. A gente prefere 1000 vezes que seja nós, porque a gente sabe que tá fazendo com carinho. E daí viemos pra casa, depois dos 45 dias na pediatria. E assim, gente, o primeiro dia foi muito difícil até a gente se adaptar, perder o medo de tudo, né? Foi assim, bem difícil no início, mas hoje, graças a Deus, a gente já se acostumou com essa rotina, louvado seja Deus. Agora ela faz o acompanhamento dela ainda lá no hospital que ela nasceu, ela acompanha lá com neuro, pneumo, a pediatra dela é de lá, tem vários acompanhamentos que ela faz lá. E assim, né, tem vários especialistas e cada dia que passa tem uma coisa diferente, né? Por exemplo, teve a questão da cirurgia da boquinha, né? E com o tempo, assim, que ela for crescendo, que for chegando a hora, vai fazendo os procedimentos que for necessário para ela. Mas, no mais, é isso. Eu fiz um resumo bem resumido para vocês poderem entender. Era para eu responder a caixinha, né? Mas eu fui contar uma história, então encheu aí de stories, deu muitos stories. E se eu for responder aquela caixinha, a gente vai ficar chato, porque vai dar muitos pontinhos aqui. Então depois eu coloco caixinha novamente, mas o importante é que agora vocês, pra quem tá chegando aí, deu pra vocês pegar um pouquinho da história da ratacinha, enfim. Olha que gracinha, gente, a Dudinha, minha prima, ela mora aqui de frente de casa, trouxe pra mim agora. E eu, tipo assim, eu não fiz janta, eu não tava animada pra fazer janta. E aí ela nem sabia e ela trouxe pra mim, olha, batatinha, linguiça, que delícia, eu vou comer agora.